Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje a gente vai falar de DEVA 11. Esses dias recebi vários e-mails, várias perguntas sobre por que o DEVA 11 tá caindo, Max. Você poderia fazer um vídeo sobre o DEVA 11 e falar por que ele tem caído nos últimos meses aí, ou o último mês, na verdade, por que ele tem caído bastante? Então eu pesquisei um pouco sobre o DEVA 11 para saber por que ele deu essa queda aí. No último mês ele caiu de 103, 104, hoje está batendo 98,29. Então é sobre o DEVA 11, sobre essa queda que a gente vai estar falando agora para você. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações. E acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então, pessoal, já na tela do meu computador para falar de DEVA 11, um fundo de recebíveis que investe majoritariamente em papéis. O que são papéis? Principalmente em CRI. Esse é um bom fundo de papel que paga bons dividendos e tem caído bastante no último mês. Então, se você não conhece o DEVA 11, fique comigo aí até o final para a gente falar um pouco mais por que essa queda está acontecendo no DEVA 11. Então, o DEVA 11 é um fundo que começou em agosto de 2020, mas começou a pagar dividendos apenas no final de 2020. Eu acho que novembro ou dezembro ele começou a pagar dividendos. E agora continua pagando acima de R$1 por cota. Então, é um bom fundo. Aqui você pode comparar a performance do fundo. É um fundo que tem andado bastante bem acima do IFIX ou do IBOV ou do CDI. Olha só como ele está performando aqui, bem acima. Essa linha aqui, essa linha mais cinza, quase apagada, que você pode ver. Então, se você olhar a linha do DEVA 11 aqui, está performando bem acima dos outros aqui, do CDI, IFIX e IBOV. Se a gente olhar a linha do tempo aqui, como eu falei para vocês, então a primeira emissão do fundo aconteceu aí em novembro, como eu disse para vocês, apesar que o fundo já tinha início em agosto de 2020. Aqui, então, essa linha do tempo mostra um pouco aí quantos cotistas teve em janeiro de 2021, a segunda emissão, aqui uma terceira emissão em março de 2021 e uma quarta emissão agora que está acontecendo. Então essa emissão aqui está provocando essa queda no DEVA 11. Então por que quando tem uma emissão os papéis caem? Ou seja, depende de quanto está custando essa cota, quanto foi a emissão, quanto foi a subscrição, quanto que você vai pagar. Normalmente as cotas caem um pouco. Então é aí que mora o perigo. Então se você não entende, não percebe que o fundo está passando por uma nova emissão, uma nova subscrição, você fica meio perdido e acaba vendendo o fundo com desespero. E isso não vale a pena. Então aqui é exatamente o que aconteceu. Quando abriu a questão da nova subscrição, as pessoas que não entendem esse processo acabam vendendo seus papéis e depois se arrependem. Na verdade, você tem que esperar passar todo esse processo de emissão e deixar o fundo se estabilizar para que você possa perceber realmente se o fundo tem algum problema, se o gestor cometeu algum erro ou alguma coisa assim parecida. Mas, em geral, aqui o problema não, na verdade, é essa emissão que demora, às vezes, 2, 3 meses ou até 4 meses, e aí o que acontece é exatamente essa queda natural que acontece com o fundo. Portanto, não descobri nada lendo o relatório do fundo, mandei e-mail para o gestor e tudo, não descobri nada que pudesse dizer por que o fundo tem caído. Então, na verdade, o que me parece é exatamente esse processo da nova subscrição, e as pessoas começam a vender sem entender o processo, por que o fundo está caindo. Aqui, como a gente pode ver alguns dados importantes, o valor dele está 98,29, é o mínimo nas últimas 52 semanas, então quer dizer, o fundo não teve mais barato do que isso, esse é o menor preço já, porque o fundo não tem 52 semanas ainda, então quer dizer, é um fundo que está muito barato comparado com o que ele vale de verdade.
E aí ele bateu, na verdade, nos últimos 52 semanas, aí, o máximo dele, 155, isso mesmo, 155. Imagina um fundo que estava 155 e agora está 98,29, está abaixo de 100 reais. Aqui, olha que coisa maravilha, ele pagou nos últimos 12 meses 19,31% de dividend yield, o que dá absurdamente R$ 18,98 por ações, por papel nos últimos 12 meses. Mesmo diante dessa situação, ele tem essa desvalorização de 29,55%, ou seja, uma desvalorização quase 30% de desvalorização do fundo. Aqui, como você pode ver, apesar dessa desvalorização, o fundo ainda está custando, está com seu P sobre VP um pouquinho acima de 1 aí. O que o mercado diz que está em 1, está mais ou menos equiparado com aquilo que o fundo vale, mas como está um pouquinho acima de 1, quer dizer, está num bom ponto de entrada, mas poderia cair um pouquinho mais para você realmente fazer uma boa compra. Mas este é um momento porque é um fundo que está realmente passando por esse processo de subscrição e está em queda livre. Aqui a gente pode dar uma olhada exatamente na importância dos dividendos deste fundo, porque é um fundo de papel que tem pagado muito bem em relação ao seu valor por cota. Então, um fundo que está custando abaixo de 100 e pagando dividendo acima de R$1, olha só, duvido que você encontre um fundo que pague nessa faixa etária, que paga esses valores de 1,40, 1,33, 1,45, 1,26, 1,11, então sempre acima de R$1. Na verdade que não tem nenhum que ele pagou R$1, sempre acima de R$1, mas o menos que ele pagou aqui é 1,10 em relação ao mês 6, ele pagou então 1,10, foi o menor valor do seu dividendo. Então é um fundo realmente que traz bons rendimentos para o seu cotista e só está passando por essa situação devido à questão da subscrição. Não tem nenhum problema com o fundo, então se você gosta do DEVA 11 ou então não conhecia o DEVA 11, vale a pena você olhar com carinho. Aqui a gente pode ver os ativos financeiros do fundo e também é possível aqui no RI, você vê, eu não baixei dessa vez o relatório, mas aqui também no RI você pode ver todo o portfólio do fundo, está bem detalhado aqui no RI, e também os projetos os seus investimentos a longo prazo ou a curto prazo, ou seja, contratos atípicos e típicos. Então você pode dar uma olhada tranquila e você vai ver que realmente o fundo não está passando por nenhum problema complicado, mas a única situação dele é essa questão da subscrição, que deve terminar o mês que vem, e provavelmente o fundo vai voltar aos seus patamares de antes. Não sei se vai chegar a 155, mas se chegar a 155 seria uma boa para os seus investidores, para quem tem as cotinhas do fundo na carteira. Só para avisar, não é recomendação de compra e nem de venda, mas é um fundo que eu tenho algumas cotas na carteira e gosto muito desse fundo. E agora é a hora de talvez encher o carrinho ou não. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, mesmo essa questão não tem uma resposta completa, mas tem uma resposta mais sintética, dizer que o fundo está passando por essa subscrição e essa é a única razão porque o fundo caiu durante esses 2 meses aí, o fundo tem caído. Não tem nenhuma razão mais complicada. Então, se você gostou do conteúdo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!